E aí, bora mergulhar de cabeça no primeiro episódio de Welcome to Derry? Hoje a gente vai fundo na mitologia, nos personagens e em todas as conexões sombrias que essa estreia já deixou no ar. Vamos lá! Olha, o episódio já começa com tudo, sabe? A gente ouve o apelo desesperado de um garoto, o Matt Clements. Essa frase já define o tom de cara. Derry não é um lugar para se viver, é um lugar de onde se precisa fugir a qualquer custo. E como a gente descobre bem rápido, fugir de lá é basicamente impossível. Na tentativa de escapar, o Matt pega uma carona com uma família que parece perfeita, mas só parece. A fachada logo cai por terra. O carro, de um jeito mágico e bizarro, sempre volta para a cidade, não importa para onde ele vá. A própria Derry parece dobrar a realidade, mostrando que a cidade é na verdade uma armadilha. E a família? Bom, eles são um segredo monstruoso prestes a se revelar. É sempre bom lembrar que essa série é um prequel. O que isso quer dizer? Que a gente não está revendo a história que já conhece. Pelo contrário, estamos mergulhando num ciclo de terror completamente novo, muito antes do Clube dos Otários que a gente conhece existir. A história nos joga direto em 1962. E essa data é importante, viu? Porque nos coloca logo depois daquele ciclo de 1958, que quem lê o livro conhece muito bem, e décadas antes dos filmes mais recentes. Ou seja, estamos testemunhando o despertar de um novo ciclo de alimentação de 27 anos da coisa. O episódio se desenrola de um jeito bem interessante, com duas narrativas que correm em paralelo. De um lado, a gente tem o mundo dos adultos, cheio de tensões da vida real, e do outro, o mundo das crianças, que é assombrado por medos bem mais sobrenaturais. Então, no mundo dos adultos, o foco é o Major Deloy Hanlon, que é o avô do Mike. Ele chega em Derry e não encontra só aquela paranoia da Guerra Fria, sabe? Ele encontra um racismo profundo, sistêmico, que na hora já lembra o massacre terrível do Black Spot. E essa é uma pista fundamental. A trama dele, que mistura espionagem e preconceito, mostra que o mal de Derry se alimenta do ódio humano. Os monstros aqui nem sempre são sobrenaturais. E do outro lado temos as crianças. E a estrutura é familiar, né? É quase um protótipo do Clube dos Otários. A Lily, por exemplo, é assombrada pela culpa, o que lembra muito a Beverly. O Ted Uris carrega o peso do trauma histórico da família, conectando ele direto com o Stan. E o Matt é o nosso George, a primeira vítima inocente. Cada um deles tem uma ferida aberta, um trauma que a coisa vai usar como arma. Uma das decisões mais corajosas, eu diria, desse episódio é não mostrar o Pennywise. Mas, assim, a ausência do palhaço não quer dizer que a entidade não está lá. Muito pelo contrário, ela se manifesta de formas bem mais pessoais e perturbadoras. A coisa usa a própria infraestrutura da cidade como se fosse o seu sistema nervoso. Lily e Ronnie chegam a ouvir a voz do Matt, que já está desaparecido, sussurrando pelos canos do banheiro. É um lembrete bem sinistro de que, em Derry, o mal corre por baixo da superfície, literalmente. Ele usa os esgotos como sua rede de sussurros. E esse é o método da coisa. É a assinatura dela. Não são sustos aleatórios, sabe? A entidade pega um trauma real, profundo, como o horror do Holocausto que passou de pai para filho, e transforma naquilo em algo físico, tangível. O abajur de pele humana no quarto do Ted não é um monstro qualquer, é a personificação exata do maior medo dele, da história que o assombra. Bom, vamos agora para o clímax, o momento em que todas essas narrativas, os medos das crianças, a investigação delas, tudo converge para um único evento catastrófico no cinema da cidade. A sequência é um pesadelo puro. A coisa usa a magia do cinema contra as próprias crianças. Primeiro ela atrai todo mundo com a imagem do amigo perdido ali, na tela. Depois ela perverte essa imagem com o rosto do Mary se contorcendo naquele sorriso que a gente já conhece tão bem. E aí, o horror quebra a barreira entre ficção e realidade. A criatura salta da tela e começa o banquete. O resultado desse ataque é simplesmente devastador. Do grupo de crianças que a gente acompanhou o episódio todo, só duas sobrevivem ao massacre, a Lily e o Ronnie. A série mostra de um jeito bem brutal que ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. E aqui está o ponto crucial. O massacre no cinema não foi um ato de violência aleatório. Foi um evento deliberado. Foi o pontapé inicial. Quem conhece a história de Derry pelos livros sabe que todo ciclo de 27 anos começa com uma grande tragédia. Um evento de alimentação em massa. E foi exatamente isso que a gente viu. O início oficial do ciclo de terror de 1962. Com tudo isso, o episódio apresenta sua ideia principal. O mal, em Derry, usa muitas máscaras.
E Pennywise é só a mais famosa delas. A verdadeira natureza da entidade é bem mais complexa. A versatilidade do mal aqui é impressionante. A coisa se manifesta como um bebê demoníaco, pervertendo a ideia de vida e inocência. Ela vira uma família perfeita, destruindo o conceito de um lar seguro. Usa a própria cidade para dobrar a realidade e prender suas vítimas. E, o que talvez seja o mais assustador, ela se alimenta e se espelha na crueldade que os próprios humanos já praticam. A grande lição, então, é que o monstro não é só uma criatura de outro mundo. Ele é uma manifestação física da corrupção da cidade. A coisa se alimenta do ódio e do medo que os humanos já criam, seja pelo racismo sistêmico que o Leroy enfrenta, pela paranoia da guerra ou pela culpa que a Lily carrega. Derry não apenas abriga um monstro, ela o gera. E a gente termina com essa reflexão. O episódio mostra que, apesar de um bebê demoníaco alado ser horrível, talvez o verdadeiro terror não seja o monstro sobrenatural, mas sim a escuridão humana que ele reflete. A crueldade, o preconceito, a culpa. Talvez a máscara mais assustadora seja aquela que se parece um pouco demais com a gente.